Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que o selo Elseworlds da DC, que tem 4 filmes vindo aí, vai atrapalhar o DCU, os planos aqui do James Gunn? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque o que acontece? Tem um ponto aqui que é o seguinte: alguns filmes são a maioria dos filmes, né? Tirando The Batman, que tá aqui no DC Studios, os outros 3 filmes não são do DC Studios. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu entendo um deles só, que é o Joker. Por que eu entendo? Porque, por exemplo, o Joker, o primeiro filme, ele foi um enorme sucesso. O Joaquin Phoenix ganhou o Oscar. Não é qualquer filme, e outro, é um bom filme. É uma ideia que eu gosto. Eu quero muito ver o Folheado, inclusive. Agora, tem o Black Superman, do DJ Abrams aí, produtor, e o Coates, né, que tá escrevendo o filme, que é um filme, acho que começou a produção em 2020, se eu não me engano, a primeira notícia é 2021, se eu não estiver enganado. E aí você tem também o Constantine do Keanu Reeves, né? Bom, de todos esses filmes aí, vale lembrar que esses 3 filmes, Constantine, Joker e o próprio Black Superman, eles são aí da Warner Bros. O Akiva Goldsman, que é o cara lá, roteirista aí de Constantine, ele falou que vai ser a mesma pegada do primeiro filme, aquela coisa lá, que vai ser um universo mais expandido e tal. Bom, eu já falei aqui o que eu acho do Constantine do Keanu Reeves, né, do Constantine do Keanu Reeves. O Constantine é um dos filmes que tava na época que Hollywood achava que era melhor do que o produto original, do que a matéria-prima original. Hollywood achava isso, né? Vários filmes de super-herói eram assim, não era só Constantine não. Constantine é um desses exemplos. Primeiro, o Constantine é britânico. Segundo, o Constantine, as aventuras dele se passam na Inglaterra. E terceiro, o Keanu Reeves não é um bom ator para viver o John Constantine. Quarto, é uma adaptação porca do que é o John Constantine. E quinto, é um filme de super-herói irrelevante, que não faz... Eu não entendi o motivo da galera falar, não, queremos o Constantine 2. Não entendi o motivo, né? Não é tipo você fazer um filme do Batman do futuro com o Michael Keaton. Não tem o menor cabimento você pensar que, tipo, esse filme tem que acontecer. E outra coisa, você aí que reclama da Supergirl ser morena, que reclama que, fulano não parece com o personagem, eu preferia que parecesse. Se eu ver você falando do Constantine e do Keanu Reeves aqui, ó, eu vou atrás de você. Igual o Exterminador da DC. Porque, o que acontece aqui? Muita gente gosta do Keanu Reeves, ator. Eu também gosto. Eu gosto do John Wick e gosto do Neo. Só esses 2 personagens que ele faz, porque ele só serve pra fazer esse tipo de personagem. O que acontece? A galera gosta do Keanu Reeves. Aí tem outro ponto. Muita gente não vê filme legendado. Então, dublado, foda-se. Não sabe se o cara é britânico, se ele é americano. Muita gente não faz a menor ideia disso. Eu acho uma das adaptações mais desrespeitosas com o produto original, o Constantine do Keanu Reeves. Ele basicamente pode ser qualquer coisa ali, menos o Constantine. Você pode falar assim, o nome dele pode ser Jack. Jack o Exorcista. Pô, ia ser bem mais interessante. Agora, Constantine é forçação de barra. Porque assim, mano, talvez esse seja o maior exemplo de descaracterização do personagem. Por que ele tá descaracterizado? Porque o Constantine é muito mais do que aquilo ali, né? Ele tenta emular o que é o Constantine dos quadrinhos, o cigarro o tempo todo. Tem um momento lá no filme lá que o cara fala, você vai morrer de câncer de pulmão. Ele acaba de ouvir isso e ele acende um cigarro. Só que tem um grande ponto que é o seguinte: você tá pegando toda a mitologia do personagem e tá transformando em outra coisa. Então isso você tá descaracterizando. Uma das coisas, das personalidades máximas do Constantine é ele ser britânico e ter um sotaque carregado de Liverpool. O Keanu Reeves é americano e o filme se passa nos Estados Unidos, tá ligado? Por quê? Porque a Warner quis, tá ligado? Porque a gente quer. Por isso que eu torço pra que o Monstro do Pântano introduza a Liga da Justiça Sombria. Constantine 2 é o filme que eu não pedi, ninguém pediu esse filme, e é um filme que eu não tenho a menor vontade de ver. O selo Elseworlds pode atrapalhar o DCU? Talvez. Eles precisam saber vender, por exemplo, 2 Batmans, 2 Coringas e tal. Sabe qual que é o meu único medo? Tem 3 filmes que estão sobre posse da Warner. Eu já acho isso errado. Por quê? Porque você deu a chave pro James Gunn e pro Peter Safran. E de repente você fala, não, mas esses filmes aqui vocês não mexem. Lógico, não é exatamente isso. Isso aqui é só a minha opinião. Deve ser a Warner pensando assim, beleza, a gente tem 3 filmes aqui. Vamos ver quanto de dinheiro vai fazer esses filmes. Se esses filmes fizerem mais dinheiro que os filmes do James Gunn, se ali não der certo, a gente pega e começa a tirar a liberdade dos caras. Eu acho que isso não vai acontecer. Por quê? Porque esses 3 filmes que eles vão lançar, tirando o Joker, os 2 outros, eles não têm tanto potencial assim. Nem o Black Superman, nem o Keanu Reeves fazendo o Constantine 2. Por quê? O Black Superman, a ideia deles é fazer o Clark Kent. Então, a galera não vai engolir um Superman negro. Eu não tenho problema com isso, tá ligado? Só que a galera, o público geral, não vai aceitar. E esse filme, ele tem uma chance de ter uma rejeição grande por parte do público, mas ele precisa ser bom. Se ele for bom, ele cala a boca de todo mundo e tal.
mas a produção do J.J. Abrams, junto com a produção aqui do Constantine, que o J.J. Abrams tá participando da produção, né? Então, putz, assim, aquelas coisas do J.J. Abrams demora décadas pra acontecer. Mas esses 4 filmes, na minha opinião, tirando o The Batman e o Joker, eles são inofensivos. Eles são filmes que, por exemplo, o Constantine é uma ideia de jirico, né? É tipo assim, ó, tá todo mundo brincando com nostalgia, vamos brincar também. Como se fosse nostálgico ver o Constantine do Keanu Reeves, tá ligado? Enquanto o James Gunn planejou, junto com o Peter Safran e a galera que DC Studios, esses próximos filmes. Isso foi pensado, não é uma coisa aleatória. E outra, o Superman já tá em 2025 aqui. Então esse Superman do Coates aí, o Black Superman, ninguém sabe quando que ele vai acontecer, se é que ele vai acontecer. Então, a prioridade aqui é os filmes do DC Studios. Então vocês aí que torcem pela DC, esse é o momento, velho. Flash fazer dinheiro, Besouro Azul, Aquaman, o próprio Shazam, aqui o Joker folheado também. O próprio Superman Legacy, que acho que é o filme mais importante de todos, porque ele que vai dar o pontapé inicial, ele precisa ser bom, ele precisa dar lucro pra galera olhar e falar assim, pô, os caras sabem o que eles estão fazendo, hein? O Torch também, sei lá, as séries da DC. Eu acho que, assim, é bem-vindo o Elseworlds, por quê? A DC sempre mandou bem Elseworlds. É a prova no cinema também, né? Joker, The Batman. E é legal porque assim, você diferencia um pouco, né? E eu acharia legal se todos os filmes antes de começassem aparecessem DC Elseworlds, né? E aí nos filmes da DC Studios, aí começar o filme, a galera já ia ter um pouco de noção já, pra você rotular bem, como se fosse um DC Black Label, né? Mas é bom que esses filmes aí, eles não estejam dentro do DC Studios, talvez até o próprio James Gunn e Peter Safran nem queiram que esteja dentro do DC Studios, eles só conversaram com o Matt Reeves, por quê? Porque o Matt Reeves, eles viram que ele tem uma visão de universo do Batman, então é muito mais vantajoso pra eles terem aqui o The Batman dentro do DC Studios, pra eles dar uma blindada nesse projeto, pra fazer aqui o Matt Reeves ter mais, eu não sei se eu posso dizer mais liberdade criativa, mas estar mais protegido, pelo menos teoricamente, né? Tipo assim, ele faz parte aqui do DC Studios porque ele tem uma ideia muito boa de universo para o morcego. Todd Phillips é outra coisa, é uma parte de gestão da Warner, ele gasta pouco dinheiro, fez muito dinheiro. O segundo filme também não vai custar muito dinheiro, provavelmente nenhum terceiro filme custará tanto dinheiro. Eu gosto muito da ideia do Joker folheado, é legal pra caramba esses Elseworlds, mas tem o lance também que eles vão ter que ser encaixados com as datas aqui dos filmes da DC. Esses Elseworlds, eles não vão interferir muito. Por exemplo, o plano aqui do Peter Safran vão ser 2 filmes e 2 séries todo ano. Então 2025 já tem data para 2 filmes, Superman Legacy e o The Batman. Vai faltar um outro filme, tá ligado? Que é tipo, pode ser o Authority, ou pode ser, não sei, acho que não vai ser o Batman, deve ser o Authority. Eles vão encaixar o Authority nessa data aí. Ou eles podem, tipo, falar assim, não, beleza, o Superman vai pro verão americano, porque o Superman é uma grande marca. Verão americano, ali as férias, tal, escolares. E The Batman Part 2 em outubro de 2025. Dá pra colocar outro filme ali final de agosto ou setembro, a gente não sabe. Eu acho que a DC, ela tá se organizando, isso é interessante, isso é importante, porque ela precisa criar uma marca de sucesso. A DC vai começar um reboot esse ano. Esse ano começa o reboot da DC, 2025 começa o planejamento do James Gunn, certo? Ele vai considerar esses filmes, provavelmente Besouro Azul e Aquaman, eles vão aparecer lá na frente depois, talvez até o próprio Shazam, eles aproveitem ele de novo lá pra frente. Eles vão trabalhar os personagens que são mais urgentes, Batman, Superman, Lanterna Verde, vai dar espaço pra Supergirl, trazer a Diana depois, isso é legal. Eu acredito que assim, pelo fato de, falando aqui, né, da Gal Gadot específico, pelo fato da Mulher Maravilha não aparecer até 2027, eu acho que a Gal Gadot não será mais a Mulher Maravilha. Ela já tá, eu não digo nem pela idade, que ela vai ter já uns 40 e poucos anos, não é isso, mas talvez eles não queiram continuar com ela. Eles devem estar falando assim, pô, beleza, deixa ela encerrar aí o ciclo dela, vai aparecer nesses 2 filmes, depois a gente avisa aí, depois de que lançar os filmes, né, tiver essas devidas bilheterias lá encerradas e tal, a gente avisa pra galera aí que ela não vai continuar. Eu gostaria que ela continuasse, mas também se ela sair, eu vou aceitar. Eu acho que o importante é o plano dar certo, tá ligado? Eu acho que toda a Liga da Justiça, com exceção do Aquaman, vai seguir com outros atores, sabe? O Elseworld é pra você fugir desse lance do tipo cronologia. Nesse começo do DC Studios, acho que o James Gunn e o Peter Safran não pensam em fazer Elseworlds, eles estão pensando em criar um universo primeiro. Quando eles tiverem um universo, eles vão começar a pensar, ó, beleza, dá pra fazer um filme de tal personagem aqui, vamos chamar um diretor e vamos fazer uma coisa de DC Elseworlds, né? Por isso que ele
ele fez esse anúncio, assim, ele falou, ó, tudo que for fora disso, Joker, é tudo, mano, Superman Lois, Titans Go, o Tomorrowverse, tudo isso é Elseworlds, é DC Elseworlds. Eu gosto dessa ideia de você criar coisas isoladas, sempre gostei, acho que o The Batman isolado funciona muito bem, vai ter o parte 2, vai ter o Pinguim, vai ter o Gotham PD, vai ter o Asilo Arkham, eles vão criar um universo pra esse Batman que vai ser foda, e aqui o Joker provavelmente vai ter uns 3 filmes, né? Que espero que eles sejam bons, assim, inclusive se for Liaduca eu tô bem curioso aí. É engraçado, né? Porque a galera tava meio sem hype, assim, musical, aí saiu uma foto lá dos dois, a galera já, Joker 2 e tal, tipo, vê que uma fotinha não faz aí no Dia dos Namorados. Agora, você tem aqui a missão de você criar um universo compartilhado de sucesso, e aí os Elseworlds, eles vão correr por fora, né? Aí eles se viram aí, então, por exemplo, se Constantine 2 não der certo, a Warner vai falar, tá bom, foda-se, deixa lá com o James Gunn resolver o resto dos filmes da DC. É importantíssimo o DCU dar certo, porque a Warner vai ter muita credibilidade com os dois, né? Com o James Gunn e o Peter Safran. Vai olhar pra eles e vai falar assim, beleza, eles são os caras que sabem o que estão fazendo. Eles já trabalharam juntos, né? O James Gunn e o Peter Safran. É importante que eles continuem aí fazendo boas parcerias, como foi no Esquadrão Suicida, no Pacificador, pra dar credibilidade pros dois seguirem nesse universo do DCU aqui. Eles estão encarregados de criar uma franquia de 10 anos. Você vê que a Warner ainda não largou 100% osso, né? Eles têm ali o Constantine do Keanu Reeves, o Black Superman, aí você pode falar, pô, mas foi antes tal. Sim, foi antes, mas eles poderiam ter falado assim pra galera, ó, tá vendo esses projetos aí de vocês? Não vai acontecer, agora a DC tá na mão desses caras ali, ó, conversa com esses caras. Se eles falarem não, é não. Era o que eu achava que ia acontecer. O Joker é compreensível, tá ligado? Eu acho que o Joker tinha que continuar mesmo, sendo do DC Studios ou não. The Batman também. Agora, Constantine e o Black Superman não tem muito motivo pra eles continuarem, né? Eles não são franquias de sucesso, eles estão começando agora. O Black Superman é uma ideia que, se ela der errado, não vai dar dinheiro nenhum. E outra, é um filme caro. Filmes de Superman são filmes caros. E aqui o Constantine do Keanu Reeves é um filme que ninguém pediu. Mas o Elseworlds aqui, pra mim, na minha opinião, não vai atrapalhar o DCU, porque eu acho que o DCU tá bem caminhado, o plano aí, as ramificações, as raízes que eles estão criando. Mas eu acho que o Elseworlds também é bem-vindo pra eles criarem aí coisas diferentes fora da cronologia, pra você não ter que assistir 1000 séries, 1000 filmes e acompanhar a cronologia o tempo todo. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, o que você pensa de tudo isso. Filmes alternativos são muito legais. O universo do Joker é alternativo. O universo de The Batman é, querendo ou não, um universo alternativo. O universo regular a gente vai ver aqui no DCU, com o Brave and the Bold. Então a gente vai ter 2 Batmans nos cinemas simultâneos, né? Sendo que a gente vai acabar de ver mais 2 Batmans, né? Porque assim, a gente acabou de ver o Batman do Pattinson, a gente vai ver o do Keaton, do Affleck. E aí depois a gente vai ver o do Brave and the Bold, que é outro Batman, tá ligado? Eles vão ter que saber vender isso, né? Fizeram do Pattinson aqui, vai ter o Keaton, o Affleck, vai ter o do Pattinson de novo no segundo filme. Vai vir o The Brave and the Bold, e aí depois eles vão ter que saber vender esse filme aí pro grande público também, pra conseguir, tipo, mostrar que, tipo assim, ó, a gente tem 2 Batman, mas um é uma coisa, um é outra, e a gente vai criando aqui universos alternativos também, não só uma coisa só, super condensada. Acho que o James Gunn, eles estão pensando nesse plano aí de 10 anos, bem cauteloso, mas audacioso, ambicioso eu diria, deles olharem e falar assim, ó, isso aqui pode ser muito foda, e vamos fazer uma parada diferente. Por isso que tem Monstro do Pântano, tem o Authority, tem a Supergirl, tem coisas diferentes nesse universo, não é só uma coisa, né? Não é só um tipo de filme, não é só um tom. Eu acho importante isso, até pra diferenciar, inclusive, dos próprios Elseworlds, né? Se vai fazer Elseworlds, vão ser filmes com liberdade criativa, de diretor e tal. É aquela coisa que era a DC, né? Cada um pega o seu pedaço e sai correndo. A DC era assim, tanto que acho que foi esse o grande motivo pro Zaslav criar aí o DC Studios, porque ele viu que ninguém ali dava conta do que estava acontecendo. Pra vocês terem noção, por exemplo, quando o The Rock pediu pro Superman do Henry Cavill aparecer, porque ele queria o quê? Ele queria que o filme fizesse muita bilheteria, pra ele conseguir pegar uma parte da DC pra ele e criar aí as coisas do ego dele, né? O que aconteceu? O Hamada falou não. Ele falou, não, mano. Por quê? O Hamada tinha planos. Eu não tô defendendo o Hamada aqui, mas sabe qual que eram os planos do Hamada? Ele queria fazer um multiverso no qual tinha o Superman do Henry Cavill. Ele queria fazer um Batman do futuro com o Michael Keaton de Bruce Wayne. Ou seja, ele tinha pensado em coisas. Mas o próprio James Gunn também falou que muita gente lá dentro tava meio que sacaneando o Henry Cavill, né? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, por exemplo, que o The Rock usou o Henry Cavill. E ele usou, né? A gente já falou isso aqui. Ele foi peça do peão do jogo ali pra tentar conquistar a DC. Foi algo do tipo que o Hollywood Reporter falou. Então, o Henry Cavill, ele era basicamente, desculpem a expressão aqui, a freira no puteiro, né? Que ele tava ali numa zorra desgraçada, e aí, tipo, mano, tava todo mundo querendo fazer o que quiser, ele no meio daquilo ali,
tipo, e não sabia o que fazer, tanto que ele foi passado pra trás pelo The Rock. O The Rock se ferrou porque ele não conseguiu o que ele queria. Então tudo o que aconteceu aqui foram males que vieram pra bem, né? Esperamos. Agora vai ter um direcionamento aí que a gente vai ver nesses próximos anos. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Você acha que os Elseworlds atrapalha? E se você acha que tem algum personagem legal pra fazer um Elseworlds, o Constantine é um personagem legal pra fazer um Elseworlds, mas não com Keanu Reeves, desculpa. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.